paz, meus irmãos. Eu sou o ministro José Rolim, da Primeira Igreja Batista de Fernandópolis. Esse ano estamos trabalhando com o tema de sermos piedosos. Durante a nossa caminhada, a gente sempre encontra coisas que nos atrapalham para sermos piedosos, né? Então, eu quero abordar a demagogia como algo que nos impede de praticar a disciplina da solitude. A demagogia, ela é a falsidade, ela é a hipocrisia, e ela se apresenta sempre como uma voz sedutora, tirando a gente do nosso rumo, tirando a gente daquilo que a gente tem que fazer. Ela nos seduz para um caminho diferente daquele caminho que a gente tem que seguir, que é o caminho da transformação, a transformação espiritual. Então, a demagogia, ela vem sempre nos agradando de alguma forma, né? E dessa forma ela nos desvia do nosso caminho, que é a comunhão íntima com Deus. Quando a gente busca a aprovação humana, nós ficamos sempre distraídos com superficialidades. E o que acontece? Nós deixamos de cultivar a solitude. A solitude é aquele espaço de silêncio onde a gente se coloca diante de Deus em reverência e humildade. Então, a solitude não é apenas estar sozinho em silêncio, mas estar intencionalmente na presença de Deus, buscando a sua vontade, ouvindo a sua voz, né? E quando a demagogia ocupa o nosso coração, nós somos tentados a buscar só as aparências, em vez da piedade genuína. Então, em Mateus 6:1, Jesus nos alertou isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então eu preparei alguns temas aqui, 5 temas basicamente, para nos ajudar a combater a demagogia. Então, você vence a demagogia de que forma? Reconhecendo, em primeiro lugar, o perigo da aprovação humana. Então, em João 12:43, a gente vê o que aconteceu. João está relatando que muitos dirigentes da igreja, muitas pessoas de autoridades creram em Jesus, mas por causa das autoridades religiosas, eles não queriam reconhecer isso publicamente. Principalmente os fariseus, né? Eles não queriam reconhecer isso publicamente. Então, João diz lá em 12:43, preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Preferiram fazer média com os homens. Isso é o que nos desvia do caminho de Deus. Então, a busca pela aprovação humana é pura vaidade e ela nos impede de ouvir a voz de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que perguntar a nós mesmos, eu estou vivendo para agradar os homens ou estou vivendo para agradar a Deus? Um segundo item que eu queria falar, você vai vencer a demagogia de que forma? Cultivando um coração sincero e humilde. Então, a verdadeira piedade começa com um coração contrito diante de Deus. Nós vemos também em Mateus 6:6, Jesus vai nos ensinar o seguinte, mas tu quando orares, isso é muito conhecido, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Todo mundo já conhece, né? Mas é isso, é no secreto que nós não temos demagogia, ali nós estamos nus, nós estamos despidos, ali nós temos liberdade para ser verdadeiro diante de Deus, sem necessidade de fingir, sem necessidade de agradar alguém. Um terceiro item, você vai vencer a demagogia firmando-se na palavra de Deus. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós somos confrontados com a verdade divina que nos guia no caminho da retidão. Em Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E um quarto item, você vai vencer a demagogia sim, meu irmão, praticando a piedade em ações e não em palavras. O livro de Tiago fala muito disso, né? Que nós temos que ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então a verdadeira verdade ela é vivida dia a dia. A verdadeira piedade é vivida dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e nos relacionamentos, e não em discursos vazios, mas naquilo que nós fazemos. Tiago
fala muito da fé prática. E é isso aí. Viver a piedade na prática. Isso você vai combater a demagogia também. E um quinto e último item que eu queria falar. Você vai vivenciar a demagogia sim, meu irmão, mas principalmente buscando o silêncio da solitude. A solitude não é um isolamento, mas é um tempo dedicado exclusivamente a Deus, onde a gente deixa todas as distrações do mundo e a gente nos dedica a ouvir o Espírito Santo, aquilo que Ele tem para nós. É ali, na solitude, que Deus fala com a gente. Ele fala com o nosso íntimo. Se você ainda não experimentou isso, meu irmão, experimenta a solitude. Você vai ver Deus falando com você. É ali que a nossa fé é fortalecida e a nossa vida é transformada. E, finalmente, eu queria terminar, meus irmãos, dizendo o seguinte, que nós somos crentes, nós somos chamados a resistir à tentação e viver apenas de agradar aos outros. Nós não precisamos disso. A nossa vida é para agradar a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que priorizar o cultivo de um coração piedoso. É isso que nós temos que fazer, sermos piedosos. Nós temos que nos centrar em Cristo. Nós temos que nos alimentar da oração. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E nós temos que ter o silêncio da solitude como meta para a gente poder ouvir a voz de Deus. É aí que vem a verdadeira sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, que esse ano a nossa busca não seja de aplausos dos homens, mas que nós busquemos principalmente a aprovação de Deus. Amém, meus irmãos?